Bom dia, galera. Salve, salve, saudações vascaínas. Eu aqui, Reinaldo Jeremias. Tô mais uma vez falando com você no canal. Desde já eu te peço, se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, é o seguinte, né? O Vasco, todo mundo sabe da derrota que teve, né? No sábado, já fiquei muito chateado já. O Vasco ontem se livrou de entrar na zona de rebaixamento até os acréscimos. O Fortaleza estava ganhando de 1 a 0 do Corinthians. O Corinthians empatou nos acréscimos, né? Engraçado que eu estava vendo o jogo do Botafogo aqui em casa, do Botafogo, que ontem perdeu de 2 a 0 pro Cruzeiro dentro de casa. Aí coloquei na Sport TV, tava 1 a 0, Fortaleza acréscimo já. O Corinthians empatou no final, né? Hoje o que acontece? Porque se o Fortaleza ganha, ia a 17 pontos, ia jogar o Vasco na zona de rebaixamento. Hoje o que acontece? O Santos joga hoje contra o Juventude, né? Caso o Santos ganhe, o Vasco entra na zona de rebaixamento. A situação entra na zona de rebaixamento e a situação do Vasco aí, por ser um time medíocre. Essa é a realidade. E você vê, né? Aí você vê ontem, até próximo adversário da gente, o Atlético Mineiro, ganhou de 2 a 0 ontem. Isso, no caso, deve ser até bom, né? Porque o Atlético Mineiro deve poupar alguns jogadores aí. Tem Copa do Brasil agora, depois tem Sul-Americana. E depois eles vão pegar o Vasco em São Januário. Deve dar uma poupada de jogador aí. O Vasco que precisa de vitória, certo? E o que acontece? Porque a situação tá meio ruim, né? Bom, a semana do Vasco aí é bem complicada, né? O Vasco vai jogar contra o CSA quinta-feira, né, o jogo da volta da Copa do Brasil, precisando ganhar, não tem outro resultado. Se empatar vai para pênalti, e o Vasco tem trauma de pênalti contra o CSA, né? Lembra a última vez que foi eliminado pelo CSA, mas naquela época era diferente, né? O Pedro Raul, né, que tá jogando bem, né, no Ceará, né? No Ceará, que não é um time de muita expressão, joga bem, né? Mas chega num time grande que nem o Vasco, né? Um time, uma camisa pesada, é complicada a situação, né? Mas assim, aí que acontece? E depois vai pegar o Atlético Mineiro. E volta do segundo turno, pega um Santos, né? Comecei como vai ser esse ano, esse mês pro Vasco aí de agosto, né? Pega o Santos lá na Vila Belmiro, o Corinthians em São Januário. Tomara que o Pedrinho não vendeu o jogo, né? É complicado, cara. Assim, eu fico meio chateado com a situação. Bom, o time do Vasco não tá essas coisas, né? Não tá ruim, eu sei. O Thiago Life vem falando que reclamou, né? Que o pessoal fica falando, que o Pedrinho é muito fraco, o Pedrinho não tem. Ele defendeu o Pedrinho lá, que não tem o. Defendeu o Pedrinho, que o Vasco falou que o Vasco não tem planejamento, o Vasco está falido. O planejamento do Vasco é não cair para a Série B, porque a SAF do Vasco está falida. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, certo? Mas assim, eu acho o seguinte. Primeiro, assim, que eu nunca concordei com o Pedrinho ser presidente do Vasco, né? O Pedrinho, eu não digo que o Pedrinho não é vascaíno, que o Pedrinho é, mas sinceramente, cara, assim, eu acho o negócio seguinte, eu vi que o Pedrinho entrou no Vasco sem planejamento nenhum. O Pedrinho se ama o Vasco tanto, Pedrinho, por que você não pede ajuda? Pelo amor de Deus. É o que eu falo, cara, não tem planejamento, mas pelo menos tentar fazer que o Diniz, imprensar o Diniz lá, para ter uma mudança, cara. Que, pô, pelo amor de Deus, o time do Vasco tá muito ruim. Eu fiquei pensando, essa insistência com o jogador que não tá bem, o cara não chega no Diniz para conversar, não fala nada. O Diniz tá ali e faz o que quer. O Diniz que gosta de futebol bonito. Fica insistindo com esse João Vitor, um cara que não tá demonstrando nada. Um cara que não tá jogando nada. Eu sei que a culpa não é só do Diniz, o time do Vasco é todo horroroso. E outra coisa, não é reclamando do Verratti, não. Mas o Verratti tá cansado, cara. Eu fico vendo, às vezes. Todo jogo é assim. Todo jogo é assim. Ele substitui todo mundo. Aí o Verratti é o destaque. Fez o gol sábado, mas não interessa. O cara
Quando o cara não tá bem, o cara tá cansado, tá desgastado, um cara de 36 anos, faz a substituição. Eu acho que todo clube, quando tem um jogador destaque do time, faz substituição. O Diniz, ele parece, não sei se ele tem medo ou fica, ou joga, o empresário pressiona, não sei. Não sei. Aquele jogo, esse jogo aí, contra o Mirassol, ele tirou o Hugo Moura para botar o Thiago Mendes. O Pedrosa falou que o Hugo Moura é muito fraco. Assim, tudo bem, cara. Assim, eu não sou muito fã do Hugo Moura, mas só que botar o Thiago Mendes. O Hugo Moura, pelo menos ali, briga, pelo menos botar o Thiago Mendes no lugar do Hugo Moura. Um cara que tá voltando, pô, tá voltando agora aos poucos. Não tem velocidade. Cara, deixa o Hugo Moura por enquanto mesmo. Outra coisa. Por que não vai na base, cara? A base do Vasco ali, tem um monte de moleque pedindo passagem ali. E o Diniz não vai lá, o Pedrinho, nem pra falar. Diniz, vai na base, procura, não dá uma chacoalhada. Não faz nada. A gente não vê nada. A gente só vê o Pedrinho reclamando que é de conta de luz, de gato, que não sei o que, mas não faz nada pelo time. Tem tanto time na merda aí, a situação financeira do clube tá ruim, mas no futebol, pelo menos, o time tá melhor que o Vasco. Se vê a situação do Corinthians aí, vê a situação do Atlético Mineiro. Pelo amor de Deus, por que o Vasco fica com negócio? Tem gato em São Januário, uma coisa que a gente já sabia há muito tempo, desde o banana de pijama, mala de óleo salgado. Não sei o que, conta de luz, pô, isso aí já sabia, mas o futebol do clube não dá uma chacoalhada. Mas o Vasco não tem dinheiro, por que não vai na base lá e dá uma olhada lá na molecada lá? A mesma coisa, botou esse Daniel Fusaco aí pra agarrar e o cara levou um frangaço aí, nego fala, não, mas o cara, Daniel Fusaco é um bom goleiro. Mas só que foi só uma falha, mas pô, não interessa, rapaz. Até na base do Vasco tem goleiro. Cara, eu já falei, o Felipe Gabriel, o filho do ex-zagueiro Luiz Alberto, ex-Flamengo, ex-Fluminense, ex-Boca Juniors, ex-Santos. Por que não dá uma chance pro garoto? Não procura na base. Na base do Vasco, eu aposto que tem zagueiro melhor que o João Vitor. Tem laterais melhor do que o Puma Rodrigues, o PH. Time morto. E o Diniz não faz nada. O Diniz continua com a mesma insistência com esse monte de pereba. Pelo amor de Deus, uma coisa que não dá, galera. É complicado. O Vasco precisa de uma mudança, uma chacoalhada radical. Senão vai cair. E eu não quero ver, sinceramente, eu como vascaíno, eu não quero ver o Vasco na segunda divisão ano que vem, não. Você fala assim, eu não pago só torcedor, mas sou vascaíno, declarado. E eu sou chacota no meio da rua aí, ó. Jogador tá no clube aí, o clube cai pra Série B, amanhã vai embora. Quem é chacota na rua é a gente que é torcedor, independente do cara ser sócio, o cara não é. É isso que eu falo, cara. Essa insistência. Pelo amor de Deus, cara. Tem que ter uma chacoalhada no Vasco ali, tem que ter mudança ali. Tô falando do coração mesmo. O Edmar Lopes voltou pro Rio de Janeiro hoje. Vamos ver o que vai acontecer, o que ele trouxe. Eu não sei, cara. Bom, galera, saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias. Esse é meu desabafo hoje. Eu falo do coração. Desde já eu te peço. Se inscreva no canal agora. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, eu fui.